quero te pedir a gentileza de se colocar em pé e respeito à palavra do Senhor que vai ser lida. E eu vou ler Jeremias, capítulo 18, versículos 3 e 4. Jeremias 18, versículos 3 e 4. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se extravou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme o melhor lhe pareceu. Nós ouvimos hoje falar muito dos direitos dos crentes. Eu quero falar dos direitos de Deus nesta manhã. E o título da mensagem é Os Direitos do Oleiro. Quem nos sentasse, por favor? Do ponto de vista de forma, a profecia é expressa de três maneiras no Antigo Testamento. Ela pode ser verbal, factual ou simbólica. Verbal é quando a profecia é introduzida nestes termos. Assim diz o Senhor falou e veio a minha palavra do Senhor. Factual é quando um fato histórico, real, acontece, mas ele é uma profecia de algo que vai acontecer. A Páscoa é um fato, mas a Páscoa é uma profecia da obra de Cristo. Tanto que em 1 Coríntios 5, 7, Paulo chama Cristo de nosso Cordeiro Pascal. A profecia pode ser simbólica, é a terceira forma de expressar-se a profecia no Antigo Testamento. São símbolos, não são palavras e nem eventos, símbolos. Jeremias é mestre em profecias simbólicas. São símbolos que, interpretados, trazem uma mensagem de Deus para o povo. Aqui está uma dessas mensagens: um oleiro e um vaso de barro. Ouviram o que foi feito. Um oleiro estava fazendo um vaso, a roda sobre as pernas, o vaso não saiu como ele queria, desfez o vaso e fez outro. De que é que Jeremias está falando? De Judá, sua nação. Judá não estava como Deus queria. Era um vaso que saíra com imperfeição. Iria para o cativeiro, seria desfeito. No cativeiro, seria refeito. Jeremias está profetizando uma ida para o cativeiro, onde a nação passaria por um momento de amargura, de desfazimento, de desconstrução. Me acompanhe, por favor, ao Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 4. Cumpriu-se o que Jeremias anunciara. Jeremias foi a última tentativa de Deus de salvar Judá do juízo. Agora eles estão no cativeiro, às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e chorando, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Lá está o vaso sendo desconstruído, no cativeiro. Um tempo de reflexão, um tempo de mudanças. Vai surgir um novo profeta. Apesar de falarmos de Isaías como profeta messiânico, este sim é o mais messiânico dos profetas, Ezequiel.
Ele vai antecipar o conteúdo do Novo Testamento. O povo voltará do cativeiro, será refeito como vaso, e 5 séculos depois dará o Messias ao mundo. Mas eu quero ver aqui um paralelo com a situação espiritual de muitos crentes. Muitos crentes estão no cativeiro. Muitos estão com as armas penduradas. Não têm nenhuma alegria, foram derrotados, fracassaram dentro do propósito de Deus para a sua vida. Não saíram do molde de Deus. Optaram por um estilo de vida, tomaram atitudes, disseram e fizeram coisas que não deviam. Agora estão como os judeus lá na Babilônia, sem alegria, frustrados, com as armas penduradas. Acontece isso muito com crentes. É muito comum encontrarmos crentes que basta olhar para ver que estão completamente desligados do corpo, a cabeça está em outro lugar. E como pastor, isso acontece comigo, não acontece com os outros pastores. A maior parte do meu tempo como pastor é fazendo uma madeira para crentes imaturos do que cuidando de projetos para ganhar o mundo e aperfeiçoar nossa notícia. São os exilados do Senhor, vasos que saíram errados, não raro culpando todo mundo, vendo defeitos na igreja, na liderança, sem propósito, sem rumo, sem senso de utilidade. Era isto que durante 40 anos pregando, Jeremias tentou evitar que sucedesse com Judá. Aliás, um pequeno parênteses. Jeremias é chamado indevidamente de um profeta chorão. É uma injustiça contínua. Foram 40 anos pregando sem que lhe desse Deus. Foi impedido de casar, rejeitado pela família, odiado por todo o seu povo, escreveu um livro que um rei cortou e jogou no fogo, tentaram matá-lo, ninguém lhe deu crédito. E quando ele começou o ministério, Deus lhe fez uma proposta: Jeremias, você vai pregar para evitar que o povo vá para o cativeiro. Ok, Senhor, eu topo em linguagem de hoje. E por quanto tempo eu vou pregar, Senhor? Até que o povo vá para o cativeiro. Ou seja, Jeremias, você vai gastar toda a sua vida numa tarefa que não vai dar em nada, chorando e não. Poucos homens nas Escrituras foram tão firmes quanto Jeremias, mas ele nos ensina algumas lições. E eu disse que nesta manhã eu queria falar sobre os direitos de Deus. Desculpe a linguagem, eu estou cansado desse blá 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 de direito de crente dando ultimato a Deus. Eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi num programa de rádio esta oração de um caboclo evangélico: ó Deus, para tudo que o Senhor estiver fazendo, presta atenção no que eu estou falando. Sem dúvida, de baixa estima que ele não sofre, mas sem dúvida também que é doente. Pensamos em nossos direitos espirituais, em como Deus deve cuidar de nós, nos abençoar, nos proteger do mal. As igrejas fazem campanhas para saquear riquezas dos ímpios, da prosperidade, os nossos direitos como crentes. Pensamos nos direitos de Deus. Por todo o livro de Jeremias, esta é a nota: Deus tem direitos sobre vocês. Por todo o livro de Jeremias vem a resposta do povo: nós não queremos os direitos de Deus sobre nós. E o término foi o desastre de Jerusalém. Querem saber como a história terminou? Leiam Lamentações de Jeremias e vejam o que aconteceu depois de 40 anos. Os direitos de Deus, os direitos do olheiro, como vaso que o olheiro
vazia de barro se extravou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. E baseado neste texto, eu quero lhes falar sobre este tema, os direitos do oleiro, focando em 4 aspectos. E o primeiro ele é o oleiro, ele conduz o processo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce, te farei ouvir as minhas palavras. Agora ele assumindo a figura do oleiro, fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Ele é o Senhor do processo. Barro não tem autoridade, barro não tem vontade, barro não tem opinião própria. Barro é coisa, é para ser usado pelo oleiro. Barro não se faz, do barro se faz alguma coisa. Alguém tem que montar o barro não se monta. Esta é uma das questões que nós, como crentes, precisamos entender. Ele é um agente, nós somos o instrumento. É ele quem faz, nós somos o que ele usa. Há pessoas que se pavoneiam, se orgulham e trompeteiam no que fazem. Gostam de colocar-se sob o holofote. Olhem para mim, como eu sou útil, como eu sou consagrado. Eu me lembro de uma igreja que fui pastor, em que uma família colidiu com toda a igreja. E já, desculpe os colegas, desculpe o pastor Abraão, um macaco velho, tirei o corpo da reta e deixei a família se chocar contra a igreja. E a família, quando pediu carta, nós fizemos questão de lançar uma profecia contra a igreja. Nós queremos ver o que vai ser desta igreja sem a nossa família. No primeiro domingo, sem aquela família, nós tivemos 104 visitantes. Porque várias pessoas que tinham entrado no rota de provisão com a família voltaram para a igreja. Há pessoas que pensam que sem elas Deus está perdido e que a igreja também vai morrer. E se dão uma importância exagerada. Barro não tem valor, barro não é valioso. As estradas da Amapá são de barro. Quer dizer, de barro no inverno. No verão são de poeira. Eu tenho um núcleo de estudos teológicos no Vale do Jardim. São 270 quilômetros de estrada. Nós fazemos em 7 horas, 7 e meia, às vezes 10 horas. Eu ando farto de barro. Às vezes a gente tem que sair para empurrar a cabo, para empurrar até no coração do dente. Barro é chato, é sujo, não tem mérito nenhum. O valor está no uso. Do barro você faz alguma coisa. Deus molda, Deus tem um propósito. Talvez uma das maiores necessidades dos crentes seja de compreender que eles são barro nas mãos do oleiro. Que eles não têm direitos, mas Deus tem direitos sobre a vida deles. Que eles devem ser submissos, porque o que Deus faz é sempre bem feito. A vida cristã é esta compreensão: nós somos servos. Citei as pessoas que gostam de elogio pelo que fazem. Cito Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Seja servo sem trombeta, seja servo sem exigências, seja humilde, seja instrumento, seja bom. Ele é o oleiro, dê a direção da sua vida a Ele, não prescinda dele, não faça planos sem Ele. Ele é o oleiro, Ele conduz o processo. Normalmente fazemos os planos e pedimos a Deus para abençoar. Ao invés de perguntarmos primeiro a Deus, como Paulo no caminho de Damasco: o que é que eu faço? Ele é o oleiro, Ele conduz o processo. Você é o barro, você é o conduzido. A segunda
consideração que eu quero fazer nesta história. Ele é o oleiro, ele avalia, fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Como diz outra tradução, conforme queria. Ele avalia e viu que está estragado. Nós vivemos numa época em que as pessoas têm muita dificuldade em assumir culpas, em confessar suas falhas e reconhecer os seus erros. A síndrome de Adão, a mulher que tu me deste, atirando para todos os lados, é muito forte em nosso meio. Mas a verdadeira vida cristã, a vida cristã em profundidade, começa com convicção de pecado, reconhecimento do erro e reconhecer o testemunho de Deus sobre nós, que há coisas para consertar na nossa vida. Dificilmente Deus vai usar poderosamente uma pessoa sem primeiro corrigir. Gosto de pensar em Davi. O pecado de Davi foi hediondo. Desculpe, ele não foi tanto adultério não, porque Salomão tinha 1000 mulheres e escapou. Foi assassinato. Tanto que ele ora dizendo: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. O que ele fez foi nojento, hediondo. Mas quando o profeta Natan chegou, contando uma história, mostrou seu pecado, ele bateu no peito e disse: pequei. Compôs 2 salmos, salmos gêmeos, o 32 e o 51. Esses 2 salmos foram compostos depois que Natan o acusou do pecado com Urias e Batseba. Ele confessou o pecado. Natan imediatamente diz: o Senhor perdoou o teu pecado. Os pregadores até hoje não perdoaram Davi. Como Davi apanha nos poucos, mas Deus perdoou. Tanto que Deus deu a Davi um título que não deu a homem algum. O homem segundo o meu coração. O título mais honroso ao Messias era filho de Davi. O Novo Testamento se abre falando de Davi. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. A última palavra de Jesus Cristo no Novo Testamento é para dizer: eu sou a raiz e a geração de Davi. Davi abre e fecha o Novo Testamento. Mas foi um homem que reconheceu que era um vaso estragado. Leia os Salmos 32 e 51. Ali ele concordou com a avaliação de Deus. Ali ele chora, expõe os seus pecados. A avaliação de Deus nunca é destrutiva, isso se chama graça. Então fez do barro outro vaso. Ele vai fazer de novo. Ele nunca rejeita o barro. O barro é emprestável, ele usa o barro. O barro é de péssima qualidade, ele usa o barro. Nós pecamos, nós falhamos, ele vai nos usar. Não vai aqui nenhuma falsa espiritualidade. Deus é testemunho. E Deus sabe da sinceridade que vai no meu coração. Eu não sou digno do ministério. Eu não mereço ser pastor. Eu pensei que nunca fosse completar 10 anos de ministério. Eu completei 41. Estou frustrado porque não tenho mais 41 pela frente. E se alguma coisa foi feita, e se alguma coisa foi útil, o barro é muito ruim, mas o oleiro é muito bom. É essa compreensão que nós precisamos ter: Senhor, eu sou o barro de péssima qualidade, mas o Senhor, ele é barro. Quanta gente é um barro ruim, trabalho inútil, atividade inútil,
ministério frutífero. Meu primeiro pastorado foi tão ruim, que eu voltei 2 anos depois e pedi perdão à igreja, porque eu não tinha sido bom pastor. Que barulho! Ele avalia você. Você é um vaso que saiu conforme ele deseja, ou é aquele barro imprestável que deu um vaso errado? Há 2 personagens bíblicos distantes um do outro, mas com expressões curiosas. Um é Belsazar, pesado foste e achado na falta, reprovado. Literalmente, tu foste reprovado. O outro é a Péres. A Péres é citada numa sentença muito curta em Romanos 16:10. Nada sabemos dele, nem quem ele foi, o que ele fez, mas só uma citação de Paulo: saudai a Péres, varão aprovado em Deus. Que elogio! Esse é o barro que deu um bom passo. Sua vida cristã tem sentido. Eu não estou perguntando se você tem cargo, tem título, ou é respeitado, porque eu ia falar de gravata, mas a gravata do pastor Global é tão bonita, não precisa saber onde ele comprou. Eu vou comprar uma gravata da essa coisa. Não se usa uma gravata e aparece peito estufado, mas a sua vida tem sentido. Espiritualmente você está realizado. Você tem mesmo plena vida espiritual, uma comunhão com Deus que o deixa seguro. Você é um vaso útil nas mãos de Deus. Deus está usando você. Ele é oleiro. Ele avalia a sua vida. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você faz. Com Ele não temos máscaras. Mark Twain disse que todos nós somos como a lua. Temos uma face oculta que não mostramos a ninguém. Para Deus não há faces ocultas. Ele sabe o que você fez ontem de errado. Ele sabe dos seus pecados desta semana. Ele sabe do rancor e do ressentimento que você tem arrasadamente no seu coração. Ele sabe dos sentimentos impuros que você alimenta. Ele sabe os sites pornográficos que você visitou nesta semana. Ele avalia. E Ele avalia se você está saindo como Ele deseja. Ele é o oleiro, Ele conduz o processo. Ele é o oleiro, Ele avalia. Há um terceiro aspecto que eu quero mostrar dentro desta história. Ele é o oleiro, Ele desfaz. Agora é o processo de desfazimento. Quando eu era seminarista, eu fui fazer trabalho de férias numa cidade no interior de Minas. E havia um membro da igreja que era oleiro. E ele foi visitá-lo na olaria. Ele me fez várias casinhas bonitinhas, fez um porta-joias e disse: isso aqui é bom levar para colocar as suas joias. Eu tinha ficado noivo na semana anterior da minha esposa e disse: a única joia que eu tenho é a aliança. Mas achei muito bonito que ele pegou um barro, colocou na roda, tirava, enfiava o dedo no meu carro e fez um vasinho para eu levar, mas tinha uma pedra. Então quando passava o dedo, a pedra cortava. Aí ele desfez. Fez de novo, tinha outra pedra. Ele até se desculpou e disse: esse barro não é de boa qualidade, ele tem algumas pedrinhas. E ele foi tirando as pedrinhas, até que ele fez um instrumento tão bonitinho. Eu achei aquilo tão encantador, cheguei dele com a minha noiva. Infelizmente, uma de nossas mudanças quebrou aquele vão restaurar a glória e eu pedi o instrumento dele fez. Mas nós temos muitas pedrinhas na nossa vida. Uma língua que não se controla. Não existem fofoqueiros na igreja. Alguém
Alguém definiu a fofoca como o esporte predileto dos cristãos. Dizem que falar mal dos outros é como comer amendoim, é só começar, que a gente não consegue mais parar. Às vezes é a pedrinha da imoralidade, da pouca integridade pessoal, do relacionamento indevido, mentiras, pecados agasalhados, e aí o elenco tem que desfazer. O baba é insensível, não sente, mas todo o processo de desmanchamento de uma pessoa dói muito. E muitas vezes Deus precisa desfazer a pessoa, quebrá-la, desmontá-la, para fazer o que Ele deseja. Lembra de Nabucodonosor? Aquele orgulho, aquela imponência, e Deus acabou transformando numa besta, andando de barro, comendo capim. Até que teve um rasgo de lucidez, reconheceu que o Senhor era Deus, que o Senhor era o Salvador. Lembram de Manassés? Manassés é o pior homem da vida. Se pudéssemos colocar numa máquina do tempo Manassés e Jezabel, os dois estão em épocas diferentes, fazer o encontro dos dois, os dois se casarem, cada filho que nascesse deveria ser afogado imediatamente, porque seria o anticristo. Pior homem, a pior mulher da vida. Aí Manassés está lá em 2 Crônicas 33. É preso e levado cativo com luxos, nos lábios, nos braços, é arrastado para o animal. No cativeiro, Manassés reconhece que o Senhor é Deus e Deus é Deus. Judá vai para o cativeiro por causa dos seus pecados, da sua idolatria, da sua injustiça social. Lá, reconhece os seus pecados. Eu li o Salmo 137. Ele foi escrito antes do 126, quando eles se arrependeram, Deus os trouxe de volta. E aí eles compuseram o 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de canções. Mas o processo de barro sendo desfeito é lento e duradouro. Meu irmão, se você não estiver saindo do vaso como Deus deseja, Ele vai desfazer você. Ele vai dobrá-lo, Ele vai trabalhar na sua vida, vai doer um bocado. Evite isso. Tire essa coisa. O barro do oleiro que eu vi lá em Governador Valadares, coisa, não podia tirar as suas pedras, mas nós podemos. Nós podemos. E esta é a oração que nós devemos fazer. Senhor, tira as pedrinhas da minha vida. Senhor, torna-me barro moldável, porque Ele é o oleiro, Ele desfaz. Ele é o oleiro, Ele conduz o processo. Ele é o oleiro, Ele avalia. Ele é o oleiro, Ele desfaz. Em quarto lugar, último, Ele é o oleiro, Ele refaz. Então, tornou a fazer do barro. Ele não joga o barro fora, Ele aproveita o barro. Pedro foi um barro defeituoso. Tinha um pedregulho, não era nem uma pedrinha, uma autossuficiência. O orgulho, ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Ele era um camarada tão bom que ele ensinava Jesus, ele corrigia Jesus. Mestre, vem cá, mestre. Ô mestre, tem pena de ti mesmo, mestre, isto nunca te acontecerá. Não, mestre, que cruz, que nada. Que lapada, para trás de mim, Satanás. Um barro defeituoso que caiu vergonhosamente.
Pedro, retirando-se dali, foi chorar amargamente. Deus refez aquele vaso. Quando chegou a hora de ser crucificado, Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque não era digno de morrer da mesma maneira que o seu mestre. E quando foi para a cruz, ainda teve uma palavra de ternura para com a esposa, confortando-a. Eu não sei como o marido, como reagiria se soubesse que a minha mulher vai ser morta. Mas ele vai para a morte e diz para a mulher: lembra-te, amada minha, dos sofrimentos do Senhor por nós. Deus não fez aquele lá. Marcos agiu como um menino, adolescente. Foi o motivo da cisão entre Barnabé e Paulo. Ele rompeu uma dupla missionária que vinha dando certo. Fugiu do trabalho, abandonou o grupo. Paulo ficou tão indignado que quando Barnabé, que era parente dele, quis levar, já tem nepotismo na Bíblia, Paulo disse: não, Marcos eu não, de jeito nenhum. E os dois tiveram uma altercação tão violenta que se separaram. Paulo tomou Silas, Barnabé pegou Marcos e foi embora. Mais tarde, ele escreve o segundo evangelho. Mais tarde, Paulo está preso. E aí, em vez de Marcos dizer: agora que ele coroa, está recebendo o que ele merecia, ele vai visitá-lo na prisão. Paulo escreve uma carta da prisão e diz: só Marcos e Aristarco estão comigo. Demas me abandonou agora no presente século. E no fim da vida, para morrer, já condenado, ele escreve uma carta e diz a Timóteo: traze-me Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Um jovem pastor que fracassou, escreveu um dos 4 evangelhos. Foi visitar o homem a quem ele magoara na prisão. E o homem a quem ele magoara o chama de muito útil para o seu ministério. Foi refeito. Pedro foi refeito. Marcos foi refeito. Graça significa que Deus libere onde não há. Graça significa que Deus se digna a usar gente perfeita. Se Deus está usando você, não é porque você é bom, não é porque você é um santo, porque você não é. É porque Ele fez. Nunca se maldoso. Mas quando você fracassar, quando você se julgar um fraco espiritual, quando você, meu colega, passar por um período de paz, eu já passei em dizer chega, pensar em jogar a toalha, em desistir do ministério, quando fracassar no pastorado e achar que não serve, que não é no ramo, pense assim: eu sou o barro que Deus está moldando de acordo com a sua vontade, de não desistir de mim. E confie, Ele é o oleiro, Ele refaz. Você está no exílio, sem alegria, uma vida espiritual derrotada, fracassada, você está sem alegria, pendurou a harpa, não está cantando. Ele pode refazer você. Ele é o Deus que refaz Jesus. E sabe, irmãos, não é retórica. Deus não gosta muito de santos. Lembra da parábola do fariseu publicano? Deus gosta de pecadores. E Deus ama pecadores. E Deus usa pecadores. Deus não faz vasos de ouro. Deus faz vasos de barro. Ouro a gente guarda se achar. Acharam ouro no Amapá. Estão escavando o ouro. Barro, a gente chega em casa, a primeira coisa que faz é raspar a sola do sapato. Barro é inútil.
Mas Ele gosta de gente inútil. Sabe por quê? 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. O poder é de Deus e não seu. Você não tem oração poderosa. Deus aqui tem uma graça muito grande. Não é você que tem uma palavra ungida. Deus aqui tem uma graça enorme. Usa as suas palavras sem graça. Põe-se nas mãos dele. E essa limpeza. Nesta manhã, diga a Deus: eu sou um barro com impurezas. Eu estou saindo um vaso torto, um vaso com defeitos. Se você não tem nenhum pecado para confessar, então você tem um pecado para confessar: o da arrogância. Mas nesta manhã eu quero desafiá-lo a dizer a Deus: Senhor, eu sou um barro incrustado, cheio de vergonha, e eu estou sendo um vaso cheio de defeitos. Me limpe, aplane minhas asperezas, transforma meu caráter, meu jeito de ser, minha personalidade, domina minha língua, orienta minha mente, me põe no caminho certo. E acima de tudo, não queira ser o oleiro da sua vida. Você é barro, ele é o oleiro. Ele tem direitos sobre a sua vida. E nesta manhã, diga a ele: Senhor, tu és o oleiro, e eu sou o barro. Quebra, molda e transforma.